Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a lição número 9, com o tema Mardoqueu, um herói conselheiro. E a história de hoje vai se encontrar lá no livro de Esther, no capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, do versículo 5 a 10. E nós vamos aprender hoje, crianças, como é bom recebermos conselhos de pessoas direcionadas pelo Senhor e como é bom darmos conselhos direcionados pelo Senhor. Amém? E o nosso Memória em Ação de hoje vai dizer: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem nos segue será recompensado. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Amém, crianças? E para darmos início à nossa historinha de hoje, nós vamos fazer uma oração. Então, aonde você estiver, feche seus olhinhos e comece a falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia na sua presença, muito obrigada por mais uma oportunidade de aprendermos mais a sua palavra. Guarda, Senhor, teus ensinamentos em nossos corações. Nos livra de todo mal, nos cobre com teu sangue, abençoa a nossa família, em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? A nossa história de hoje vai falar sobre um herói. Isso mesmo, crianças, nós vamos conhecer um herói, mais um herói da Bíblia, tá? Há muito tempo atrás, crianças, havia um judeu que se chamava Mardoqueu. Isso mesmo, ele era um herói, sabe por quê? Porque ele adotou a sua priminha que se chamava Esther. Isso, Esther era uma menininha órfã, ela não tinha pai nem mãe, então o seu priminho criou ela como se fosse a sua filhinha. Nos caminhos do Senhor, ele ensinou tudo para ela. Nos caminhos do Senhor, deu bons conselhos a ela e ela seguiu todos os seus conselhos. E os conselhos dele foram tão bons que ela virou rainha um dia. Isso mesmo, crianças, de tão bom que foram os conselhos dele, direcionado pelo Senhor. Tudo segundo a palavra do Senhor, tudo segundo os mandamentos do Senhor. Então, ela seguiu todos os conselhos e ela virou rainha, crianças, porque ela soube ouvir os conselhos e praticar. Só que naquela época havia um homem que se chamava Amã, isso mesmo, crianças, que era o primeiro ministro do palácio do rei. Isso, esse Amã, esse homem, começou a perseguir Mardoqueu, sabe por quê? Porque ele não se curvava diante a Amã, porque naquela época as pessoas tinham que se curvar diante de Amã. Só que ele não fez isso, ele não se curvou diante de Amã. Então, Amã tramou matar não só Mardoqueu, mas também todo o povo judeu. Sim, ele tramou matar porque ele não aceitava a escolha de Amã, de Mardoqueu, de não se curvar a ele. Então, ele decidiu matar Mardoqueu e todo o povo. E ele foi até o rei e fez o rei assinar um decreto onde ele marcou a data de quando mataria todo o povo judeu, que seria do dia 13 no mês 12. Todos os judeus seriam mortos. E todo o povo chorou e clamou ao Senhor. E Mardoqueu mandou um recado para a rainha Esther para que ela intercedesse em favor do povo judeu, em favor deles ao rei. E só que naquela época as pessoas não poderiam chegar ao rei sem ser convidadas, senão o rei ele mataria essas pessoas. As pessoas seriam mortas se chegassem ao rei sem a permissão dele. Mas o povo orou e jejuou segundo os conselhos de Mardoqueu, segundo os conselhos que eles receberam bons da rainha Esther. Ela recebeu bons conselhos, então todos jejuaram e oraram. Então ela chegou na presença do rei e quando o rei viu ela, o coração dele se alegrou e ergueu o cetro e autorizou ela chegar à sua presença. Então ele falou para a rainha Esther o que ela pedisse, qual fosse o desejo dela, ele realizaria. Então, ela mandou marcar um banquete para o outro dia, convidou o rei e Amã
E Amã ficou todo orgulhoso. Então ela falou que nesse banquete ela contaria o desejo do seu coração. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, Amã mandou fazer uma forca, aonde ele iria mandar Mardoqueu ser enforcado no outro dia naquela forca. E naquela mesma noite também, Deus incomodou ao rei para que ele fosse olhar os registros do palácio, os registros que havia no palácio, e ele encontrou um registro onde dizia que Mardoqueu, ele descobriu traições no seu reino, e aonde livrou o rei da morte. Então, o rei, quando ele viu isso, no outro dia, o rei perguntou a Naamã o que ele deveria fazer para honrar um homem. E Amã, todo convencido, achando que era para ele, falou para o rei: dá a ele roupas do rei, o coloque em um belo cavalo com uma coroa, e alguém de alta posição do palácio deve ir à sua frente gritando: isso é o que o rei faz ao homem que ele quer honrar. Imaginem só, criança, qual foi a surpresa de Amã quando o rei disse: ótima ideia, vá fazer ao judeu Mardoqueu tudo isso que você me disse. E assim a Amã teve que fazer. Imaginem só, crianças, a raiva que Amã teve na hora, porque ele queria matar Mardoqueu e teve ainda que fazer isso com ordem do rei, honrar Mardoqueu pelo que ele fez. Crianças, ele deve ter ficado com muita raiva, muito bravo, né? E quando chegou a hora do banquete, crianças, a rainha Esther contou tudo o que havia acontecido, tudo o que Mardoqueu havia tramado contra o povo judeu, o ódio que ele sentia contra o povo judeu, tudo que Amã queria fazer contra o povo judeu e contra Mardoqueu. A rainha contou ao rei. E sabe o que o rei mandou fazer? Mandou enforcar Amã na forca que ele mesmo havia mandado construir para enforcar Mardoqueu. Então imagine só, crianças, Esther seguiu os conselhos de Mardoqueu e pediu ao rei que emitisse outro decreto autorizando o povo judeu a se defender. Isso mesmo, crianças. Então, graças aos conselhos de Mardoqueu, Deus livrou o povo, todo o povo de Deus recebeu grandes bênçãos. Então, crianças, para concluir a nossa aula de hoje, nós aprendemos que devemos ouvir bons conselhos segundo a palavra do Senhor, segundo os conselhos do Senhor, e devemos dar bons conselhos também segundo a palavra do Senhor. Amém? E como desafio de hoje, crianças, eu quero que vocês gravem um vídeo recitando o nosso texto, nosso Memória em Ação de hoje. Quero que vocês recitem, leiam na sua Bíblia, leiam e recitem no vídeo para deixar bem gravado o que acontece com pessoas que não ouvem, não seguem bons conselhos, e o que acontece com aquelas que seguem bons conselhos. Amém, crianças? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Tchau!